Nós vamos iniciar hoje o nosso estudo sobre o capítulo 20 do livro do Apocalipse. Abramos a palavra de Deus, livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Curioso que um livro difícil como o livro do Apocalipse tem dentro de si um capítulo difícil, que é o capítulo 20, e todas as correntes escatológicas da teologia se resumem apenas nele, ou seja, são denominadas com base no capítulo 20. Se são amilenistas, ou pré-milenistas, ou pós-milenistas. É curioso. Então, este é um capítulo que nos chama bastante atenção, mas, à medida que nós temos estudado o livro do Apocalipse, nós temos percebido que a questão da escatologia, ou a doutrina das últimas coisas, que é o sentido para nós da palavra escatologia, não se limita apenas às questões relacionadas ao milênio, que nós vamos ver aqui no capítulo 20, mas a toda uma vida, a inauguração de um novo tempo, a expectativa que foi iniciada desde o Éden, quando após a queda, em Gênesis 3, versículo 15, o Senhor fez um novo pacto com Adão e sua esposa, prometendo a eles e aos seus descendentes um Redentor. Então, começamos a pensar escatologicamente, enquanto cristãos, desde o começo, quando estudamos o livro do Gênesis, primeiro livro, a Gênese de toda a criação, e concluímos o estudo da Bíblia chegando em seu último livro, no Novo Testamento, o livro do Apocalipse. É importante, então, notar que nós vamos observar esse capítulo e não podemos perder de vista esta perspectiva que tem sido dada desde o começo, desde quando começamos a estudar este precioso, maravilhoso livro que fala sobre esperança. Então, eu vou fazer a leitura inicial do capítulo 20 para que os irmãos ouçam. Depois, introdutoriamente, vou procurar fazer uma apresentação do que seria o milênio, ou quando o milênio ele aconteceria, como é que nós podemos entender se nós estamos no milênio, se o milênio ainda virá, como é que isso vai ser, se ele é simbólico ou se ele é literal. Então, a ideia é começar a partir de hoje a nossa observação do capítulo 20, não concluir o estudo de todo o capítulo. Então, vamos observar a leitura atentamente. Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida.
Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, abre os nossos olhos nesta hora, olhos espirituais, para enxergar a verdade revelada no livro do Apocalipse. Dá-nos o entendimento necessário, Senhor, iluminando a nossa mente, a fim de que possamos entender, pequenos e grandes, povo do Senhor, as verdades reveladas no livro do Apocalipse. Enquanto nos reunimos, Senhor, e aqui e agora estamos diante das palavras da profecia, vem misericordiosamente, visita, ó Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, fortalece as famílias, edificando-as na palavra, envolvendo-as, ó Senhor Deus, em teus braços paternais, assim como um pai que ama um filho, o educa no caminho da justiça. Abençoa, Senhor Deus, abençoa o teu povo, visita os pais e os filhos, visita os casais, visita os viúvos, solteiros em suas tentações e lutas, os divorciados. Visita, Senhor Deus, a tua igreja em meio às suas necessidades, os mais velhos e os mais jovens, aos enfermos, aos enlutados, àqueles que estão aflitos e angustiados, que mais uma vez, Senhor, o teu Espírito que torna novas todas as coisas, e mais uma vez renova a nossa alma neste momento tão precioso de culto pactual, que o teu Santo Espírito também fale ao nosso coração, no momento agora da profecia, da pregação da tua palavra. Visita, Senhor Deus, a tua igreja no Brasil, reavivando-a, despertando-a para a sua missão, o seu chamamento, para uma vida de santidade, de testemunho da verdade, sendo verdadeiro sal e luz para o nosso país. Em nome de Jesus oramos. Amém. A pergunta sempre que é recorrente, ela se repete quando nós estudamos Apocalipse 20, meus irmãos, é: quando será o milênio? Nós já estamos nele, ele ainda irá acontecer. Ele é literal ou ele é figurativo? O Apocalipse 20 nos responde essa pergunta. O Apocalipse capítulo 20 nos oferece a resposta a essa pergunta. Mas antes de olharmos mais uma vez para o capítulo 20, propriamente dito, do livro do Apocalipse, nós precisamos lembrar do que acabamos de ver na conclusão do capítulo anterior. Eu me refiro ao capítulo de número 19. Lembrem-se, João recebeu no capítulo 19 uma visão do Senhor Jesus Cristo. Ele viu a Jesus como um cavaleiro poderoso, montado como um guerreiro em um cavalo branco, cavalgando através da história com uma espada afiada, mas não uma espada semelhante ao dos guerreiros humanos que ferem e matam os corpos, mas uma palavra afiada que saía da sua boca, a sua própria palavra, através da qual ele pôde vencer toda a oposição no decorrer da história, no decurso das eras, a fim de que o Evangelho fosse conquistando, passo a passo, terra por terra, todos os seus inimigos.
Por causa disso, nós percebemos que existem no capítulo 19 duas ceias. Uma ceia celebra o juízo deste cavaleiro fiel e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores também é o seu nome. Esta ceia é aquela que vai alimentar os animais da terra, as aves de rapina. É uma ideia de juízo, de destruição contra os seus inimigos. Mas existe uma outra grande ceia que é celebrada, o capítulo 19 a descreve, que é a chamada ceia das bodas do Cordeiro. Esta ceia é uma referência à celebração que o povo de Deus desfruta a cada semana, a cada dia do Senhor. Notem, o que nos parece estranho, e nós temos uma herança, e por isso a história precisa ser sempre visitada, para que não repitamos os erros dos nossos pais, mas também não nos esqueçamos de acompanhá-los naquilo que eles fizeram obedientemente. No século 17, para que não houvesse semelhança com o que eles achavam ser repetitivo nas celebrações das missas romanas, ou até mesmo da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, os puritanos então, eles em sua maioria definiram que não deveríamos celebrar a ceia a cada domingo. Tornou-se uma tradição então, naquele tempo, que ela fosse trimestral. Nós recebemos uma herança então em nosso país de uma ceia mensal. Nós conhecemos denominações fiéis e presbiterianas que celebram a ceia semestralmente. Lembrem-se, a história precisa ser visitada para que nós entendamos qual é o sentido da revelação, o que a teologia bíblica nos ensinava, o que o povo de Deus fazia no passado, e ainda hoje algumas igrejas de Cristo fazem, quando no momento do culto ao Senhor, celebra-se a vitória do rei, anuncia-se o retorno do rei, proclama-se a palavra do rei, testemunha-se o poder e a conquista do rei, selar este encontro pactual com a celebração da ceia do Senhor. Então, longe de ser algo que vai tornar a igreja mecânica, fria, sem vida, o que é uma falácia, quando nós olhamos Apocalipse 19 e compartilhamos a nossa observação com outras passagens da Bíblia, por exemplo, Atos dos Apóstolos, nós notamos, percebemos a importância do que é esta grande ceia celebrada aqui em Apocalipse e o que referencia ou anuncia a cada culto que nós prestamos ao Senhor, a celebração da Santa Ceia. O mundo não entende isso. O mundo não sabe e não percebe, porque sem a graça de Jesus nenhum homem pode perceber estas coisas. O mundo acha estranho porque nós dedicamos o domingo para o Senhor e nós nos dirigimos para a casa de Deus para prestar culto ao Senhor, gastamos tempo, nós e os nossos filhos, estudando a palavra de Deus. O mundo acha que nós estamos perdendo tempo com estas coisas. O mundo pensa que nós aproveitaríamos bem se estivéssemos viajando em frente à TV, torcendo para os nossos times de futebol, gastando horas e horas em frente a um streaming, vendo séries, ou indo à praia e passeando com a nossa família, enquanto estamos aqui adorando a Deus, e não comemos a comida do mundo, ou as especiarias finíssimas de Nabucodonosor, da Babilônia, mas em uma mesa simples de madeira ou de pedra, pão e vinho são distribuídos, e há algo muito mais profundo por trás de tudo isso. Nós estamos a cada semana desfrutando daquilo que é uma celebração a apontar para o retorno de Jesus. Vocês lembram em 1 Coríntios capítulo 11, o que o apóstolo disse? Que ele recebeu do Senhor, e o Senhor Jesus Cristo disse que
A igreja deveria comer e beber, participando da ceia, e com isso anunciaria a sua morte até que ele venha. Há um sentido escatológico, portanto, meus irmãos, em tudo o que nós fazemos. A nossa vida não pode se dissociar da nossa escatologia. A nossa escatologia, ela pode mudar toda a maneira como pensamos, como lidamos com os problemas, como enfrentamos o sofrimento, como pensamos acerca da morte, como entendemos política, como compreendemos educação, como enxergamos a missão da igreja na sua tarefa evangelizadora, como cultuamos a Deus, como amamos as nossas esposas, como obedecemos em submissão ao Senhor os nossos maridos, como honramos aos nossos pais. Lembramos aqui, e Apocalipse 20 traz para nós essa importante memória, que Jesus morreu para a nossa justificação. Entretanto, temos esta visão de Jesus, o Salvador vencedor, que conquista o mundo e vence por meio da espada do Espírito, que é a sua palavra, porque acompanhamos uma sequência lógica revelada na Bíblia desde o seu primeiro livro. Então chegamos em seu último livro, capítulos 19 e 20, e notamos que preciosidade. Mas aí as perguntas começam a surgir. Como é que isso pode ser possível, pastor? Seu discurso pode estar cheio de otimismo, pode trazer palavras de esperança e de fé, mas como pode ser que o Evangelho seja tão vitorioso na conquista das nações? O senhor parou de assistir o noticiário semanal? O senhor não assiste mais televisão? O senhor não acessa mais a internet? O senhor não sabe, pastor, como lá fora as coisas estão tão ruins? O senhor se esqueceu que o mundo está uma bagunça e que a igreja, por vezes, também está no meio dessa confusão? Como o Senhor pode ser tão otimista de que a pregação do Evangelho será assim vitoriosa? Apocalipse 20, 19 e 20 é a resposta que o apóstolo João dá para você nesta manhã, meu irmão. O capítulo 20 nos traz a resposta que João, então, entregou à igreja do primeiro século, porque recebeu esta visão do próprio cavaleiro montado em seu cavalo branco, vitorioso, vencendo e para vencer. Notem, João vai nos bastidores e nos mostra como é, em termos de guerra espiritual, o que acontece entre principados e potestades. Ele mostra como isso funciona no domínio espiritual, como tudo aconteceria primeiramente neste âmbito espiritual, a fim de que o Evangelho conquistasse as nações. Nós vivemos, irmãos, em um mundo tão materialista, que até mesmo sendo cristãos, nós nos esquecemos de princípios fundamentais e bíblicos na Escritura. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, vocês lembram disso, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Apocalipse capítulo 20, portanto, é a visão que começa a nos responder esta pergunta. Observem inicialmente os versículos de 1 a 6. O que João vê? João se refere a um período de 1000 anos, um milênio, e ele diz que neste período de 1000 anos, nós descobriremos que Satanás foi amarrado com uma corrente para um propósito particular, que ele não mais enganaria as nações. É importante notar isso. Versículo de número 3, 2 e 3. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás,
seria preso por 1000 anos, lançado em um abismo, trancado, e este abismo então, onde ele estaria trancado, seria selado, para que não mais, notem o final do versículo 3, enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Até o final deste período então, um curto período de tempo, após passar este período longo, melhor falando, o milênio, após este período, por um curto período de tempo, ele seria depois colocado livre, versículo 7, ele seria solto da sua prisão, para enganar. É como se fosse um último esforço, mas já completamente derrotado. E durante este período de 1000 anos, então, o que João vê? Aqueles que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que reinam com Ele, mesmo tendo sido decapitados, mesmo tendo suas cabeças cortadas, eles continuariam reinando com Cristo durante este período. O capítulo 20 fala sobre a primeira e a segunda ressurreição. Ele fala que outros não seriam ressuscitados até o final do milênio, que seria a segunda morte, uma ideia da segunda ressurreição, que é aquela que é para juízo, descrito na Escritura, e Satanás então preso, não podendo mais enganar as nações, não teria mais a influência que antes exercia sobre os povos. Estes 6 primeiros versículos nos dão uma passagem inicial, introdutória. Ela é a mais curta, mas notem como ela é recheada de verdades, ela é grande em poder. Veja que ela deixa claro aquilo que separa a igreja do mundo, a sua poderosa influência, do enfraquecimento do reino de trevas, e portanto uma visão muito mais clara que a igreja perdeu. Ela esqueceu de que lado está, ela esqueceu quem é o vencedor e se entregou ao perdedor. Apocalipse 20 então nos ajuda a colocar claramente os pontos nos lugares certos, ou os pingos nos is. Agora vamos olhar de uma forma mais específica a passagem. Eu, como disse aos irmãos, não pretendo tratá-la toda hoje, mas meu objetivo era dar uma pequena introdução e outras informações ou explicações no decorrer do estudo do capítulo 20. Mas agora vamos olhar a passagem através dos seus versículos, vamos procurar fazer isso. Primeiro, versículos de 1 a 3, nós temos aqui a descrição inicial do milênio, o que eu entendo ser a idade, a era da igreja, ou seja, o tempo da igreja. Lembrem-se que desde o início nós percebemos o anúncio de que a era dos judeus iria cair. Isso seria marcante no ano 70 depois de Cristo, com a queda da cidade de Jerusalém e a destruição do templo. E agora um novo tempo surge. A igreja então, ela é erguida, ela é levantada pelo Senhor e tem uma missão a cumprir. Ela deve acompanhar o seu Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Observem versículos de 1 a 3, mais uma vez, por favor. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais, notem, enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então você tem um grande anjo, ele desce do céu para, atendendo às ordens do Senhor, amarrar o diabo. No início do livro nós já vimos uma referência sobre este anjo, capítulo 9, versículos de 1 a 3, vamos lembrar? Vejam aí, por favor, capítulo 9, versículos de 1 a 3. Apocalipse 9, versículos de 1 a 3. O quinto anjo tocou a trombeta,
e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder com que tem os escorpiões da terra. Então você tem uma referência aqui no capítulo 9, uma estrela que caiu na terra e recebeu a chave desse abismo que agora aparece novamente em Apocalipse 20. Ele usa a chave para abrir o poço a fim de desencadear o caos na terra. E aqui, veja que em oposição a descer, a estrela é vista como caindo da terra. A suposição deveria ser que a estrela anterior era má e rebelde. Mas observem que, em contraste, o anjo no capítulo 20 aqui desce, não cai. E ele tem agora um objetivo, é encerrar este abismo. É colocar Satanás dentro dele, fechá-lo e selá-lo. Então, o que é que nós percebemos aqui, irmãos? A atividade dos principados e potestades na história, o reino de trevas, sempre foi limitada. Satanás nunca fez o que quis. Mesmo em seu estado de rebeldia, demônios e homens têm os seus poderes limitados. Imaginem o caos que seria no mundo se Deus, o Senhor de todo o universo, não refreasse os corações dos homens. Não sobraria ninguém. Então, as atividades, não obstante as rebeldias de anjos ou homens caídos, elas têm limite, elas são refreadas pelo Senhor. Por isso, às vezes, nós ouvimos histórias semelhantes a essa. Um homem se dirige para matar o outro, aponta a arma na cabeça do seu próximo, atira 3 vezes e não sai bala nenhuma. Deus refreia as forças do mal, Ele controla todas as coisas. Então, agora você tem em contraste, um anjo, ele não é identificado aqui no capítulo 20, podemos voltar para lá, mas dado que o anjo Miguel, um dos principais arcanjos celestiais, foi aquele que lutou com sucesso contra o diabo, é possível que no capítulo 20 estejamos vendo Miguel novamente, porque, veja, no capítulo 12, que nós já passamos por lá, foi Miguel quem expulsou Satanás do céu. É possível que pode ter sido ele também que o trancou no abismo. Veja os versículos 7 e 8 do Apocalipse 12, só para a gente lembrar, vendo aqui as referências comparativas. Apocalipse 12, versículos 7 e 8. Vamos lembrar aqui a atividade do Miguel, o anjo. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Veja que Apocalipse 20 já nos diz claramente quem era o dragão que tentou Eva e Adão no Éden. A antiga serpente, uma referência ao primeiro livro da Bíblia. O dragão, que é o diabo, Satanás. Então, Miguel e seus anjos, aqui em Apocalipse 12, pelejam contra este dragão. No versículo 8, todavia não prevaleceram o dragão e os seus anjos, uma referência a Satanás e os seus demônios, nem mais se achou no céu o lugar deles. Podemos ver então, irmãos, aqui o seguinte, essa é uma informação muito importante, quando estudamos o capítulo 20 do livro do Apocalipse, que não estamos falando de uma descrição física ou literal do fato de que o diabo, um ser espiritual, descrito como alguém amarrado com correntes, esteja preso. Você não pode colocar correntes em um espírito. O espírito não se vê, o espírito se sente. Uma ideia clara para que a gente perceba isso é que o espírito é como a brisa. Você não vê a brisa, mas você sente a sua presença. Se ela é forte, se torna um vento. Se ela aumenta, ela pode se tornar algo maior. Se ela
é mansa e suave, ela é uma brisa. Em outras palavras, irmãos, o diabo não é mais capaz de enganar as nações da mesma forma que no passado fez. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que os impérios e nações sempre foram apoiados por seus falsos deuses. A pergunta é: quem estava por detrás deles? Uma vez que os ídolos são falsos, que os deuses dos povos em Canaã ou no Antigo Oriente Próximo, eles não tinham vida, quem estava por trás deles? Quem era a influência por detrás dos falsos ídolos? No livro do profeta Daniel nós temos uma menção interessante. Por favor, abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 10. Veja, por exemplo, aqui, essa referência que vou lhes mostrar. Daniel capítulo 10, versículos 13 e 20. O versículo 13, depois vejamos o versículo 20. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Impérios e nações sempre apoiados por seus deuses. E ele disse, versículo 20: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Os irmãos devem lembrar a passagem muito conhecida, que diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Aquele anjo de luz que se tornou um anjo caído. No contexto da passagem do Antigo Testamento, que fala claramente da queda de Satanás, alguns acreditam que ela não é tão específica assim, mas eu percebo que ela revela a mistura e o envolvimento dele, o reino de trevas, com as nações pagãs. Você vai encontrar no mesmo contexto a menção de um rei. A ideia é: quem influenciava no passado reis, reinos e impérios? Quando a nação entrava em guerra contra outra nação, a primeira coisa a se pensar era sobre os seus deuses. A primeira coisa a se pensar é que seus deuses estavam guerreando entre si. Veja só, 1 Reis capítulo 20, versículo 28. É uma outra referência aqui, apenas como o texto prova, para que os irmãos comparem o que a Bíblia ela já fala desde o Antigo Testamento. Isso é muito importante. 1 Reis capítulo 20, versículo 28. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Então, veja, sírios guerreavam contra os israelitas, e neste contexto de guerras e batalhas, os povos entendiam que os deuses estavam guerreando. Deus fala através do homem de Deus ao rei de Israel, e olha o que os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, Ele não é Deus dos vales. Então Satanás, durante aquele tempo, é importante lembrar, influenciava e enganava as nações. Durante muito tempo, nós lemos a Escritura e o que é que nós percebemos? Só um povo servia ao Deus vivo e verdadeiro. Todas as outras nações serviam a outros deuses. Elas não conseguiam enxergar a luz. Elas não conseguiam enxergar a verdade. Nos dias do apóstolo João, o que é que nós temos? A besta, o Império Romano, sendo apoiada da mesma forma por Satanás.
A verdade é, irmãos, estudando a Escritura, e aí por isso que ela precisa ser estudada em seu contexto, quando chegamos no último livro da Bíblia, algumas verdades vão se tornando mais claras para nós, e isso porque toda a visão que João recebe do Senhor Jesus, baseando-se na palavra de Jesus, fazia com que João lembrasse da Bíblia de seu tempo. E a Bíblia que ele tinha naquele tempo era o Antigo Testamento. Por isso tenho repetido, o livro do Apocalipse é o livro do Novo Testamento mais veterotestamentário, ou seja, que mais tem conteúdo do Antigo Testamento. Apocalipse 20 então nos lembra quem foi o diabo, o ser espiritual, que deu à besta seu grande poder. Então, o seu poder era limitado? Sim. O seu poder ia até onde o Senhor permitia? De fato, nós temos aprendido isso. Mas no exercício do seu poder no reino de trevas, o que Satanás fazia para enganar as nações? Todos estes reinos da terra eu darei a você, se prostrado você me adorar. Então, o grande poder que o Império Romano, portentoso, grandioso, recebeu, veio então desse ser espiritual, Satanás, o diabo, a grande serpente. Agora o que João vê, ele está prestes a ser amarrado, e quando fosse amarrado, significaria que ele não poderia mais impedir que o avanço do Evangelho se tornasse bem-sucedido no próprio Império Romano. Nós vamos ter então na história um período importante em que um imperador, que tem sido estudado de uma forma muito equivocada, nos livros de história, nos cursos de história, até mesmo nos seminários, seu nome Constantino, um imperador romano, ele professou a fé cristã. Então geralmente se diz, Constantino fez isso por interesses, foi Constantino que mudou o dia de adoração para o primeiro dia da semana, esta é a acusação dos sabatistas. Na verdade, não era. Há documentos históricos que mostram que Constantino foi um rei temente ao Senhor, piedoso, um imperador romano que agora não se levantava dizendo, eu sou César, eu sou o Senhor, mas Cristo é o Senhor. Satanás então amarrado, perderia sua influência, ele não conseguiria impedir o avanço do reino através da obra evangelizadora, e este era o plano de Deus o tempo todo. Jesus havia dito isso nos evangelhos, Marcos capítulo 3, por exemplo, versículo 27, que a sua missão era vir e amarrar o homem forte, o homem valente, e então tomar todas as suas coisas. Essa é uma verdade preciosa. Quando nós chegamos no capítulo 20, irmãos, nós estamos olhando agora para além da destruição de Jerusalém pela primeira vez. Nós já começamos a ver isso no capítulo 19, talvez você que sempre teve uma ideia muito futurista do Apocalipse, disse, o pastor vai pregar até o final, não vai chegar nada para a gente. Chega sim, vai chegar. Eu dizia, não perca a esperança, seja otimista. Mas você precisa entender a história, o decurso da história. Você chega agora no capítulo 20 e agora nós começamos a olhar para algo que viria após a destruição de Jerusalém. A Jerusalém do primeiro século, ou seja, o fim de uma era, o início da idade ou a era da igreja. Recebemos aqui a promessa de que quando Satanás fosse preso, dessa forma, não seria capaz de manipular as nações da maneira que antes fazia. E veja, não devemos entender isso como uma vaporização de Satanás. Ele ainda está ativo, mas é a restrição radical de Satanás. Olhando para as nações, olhando para o reino dos homens, ele não tem mais o controle do lugar. E aqui, meus irmãos, lembrem-se do que eu tenho dito, a maneira como nós pensamos, escatologia, faz toda a diferença em nosso meio. Faz toda a diferença como nós enxergamos o mundo.
Faz toda a diferença como nós entendemos a forma correta de esperar a volta de Cristo. Satanás não teria mais controle. E quem teria o controle? Quem teria poder para então deter o reino de trevas? O próprio Cristo derramaria o seu Espírito sobre a sua igreja, a fim de que ela avançasse e progredisse, levantando pregadores do Evangelho. Eu pergunto, temos orado para que o Senhor levante mais pregadores do Evangelho em nossa nação? Temos rogado ao Senhor que nos conceda graça e os recursos necessários para enviarmos tantos quantos vocacionados se ergam, se levantem, passando pelos critérios, avaliações, não mandando qualquer um, mas mandando homens que querem entregar as suas vidas pela pregação do Evangelho. Nós temos, irmãos, as chaves do reino. Nós precisamos então anunciar o poderoso Evangelho da graça de Jesus. Nós temos uma cidade para conquistar. A nossa igreja completará neste ano 120 anos de história. É a clara verdade baseada na Escritura de que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja de Jesus. Nós temos uma cidade para conquistar, e ela não será conquistada se nós não orarmos para que o Senhor levante pregadores do Evangelho. Não esperem que eu seja o diretor da escola, eu posso ser até o capelão. Não esperem que eu seja o vereador, o deputado, senador, o presidente da república, que pastor que se mete com política está errado. Não esperem que eu seja um médico, não esperem que eu seja um engenheiro. Vocês sabem como eu gosto de me meter com construção, pintura de parede, eu não gosto disso. Não esperem que os pregadores sejam aquilo que vocês devem ser. Os pregadores devem ser anunciadores, proclamadores da verdade do Evangelho. Nós temos uma cidade para conquistar, é o ensino aqui do Apocalipse capítulo 20. Nosso antigo inimigo está claramente sendo identificado aqui para nós. Ele aqui é chamado de diabo, também de Satanás. Ele é o acusador dos eleitos, ele é o adversário do povo de Deus, ele é a antiga serpente, ele é descrito como dragão. É aquela entidade que tentou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim das delícias de Deus. Lembrem-se, meus irmãos, das promessas de Deus. Lembrem-se do que ele disse ao dragão, lá no Éden, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O que temos em Apocalipse 20 é a confirmação, a concretização desta promessa. Quando os cristãos então fossem informados a respeito destas coisas, eles teriam então a clara visão do que os apóstolos eles estavam pregando, a razão por que eles estavam morrendo e tantos cristãos estavam perdendo as suas cabeças. Abra sua Bíblia comigo, você já está com ela aberta, né? Romanos 16, por favor, versículo 20. Veja só que interessante aqui. Romanos 16, versículo 20. Notem como o apóstolo Paulo, ele encerra a carta aos Romanos, já no capítulo 16. Vamos ler? E o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Paulo estava pregando sobre isso,
João agora estaria, mais adiante, ele estaria em Pátimos, ele receberia a visão de que o reino de trevas seria encarcerado, seu principal líder, o Senhor Satanás amarrado, não podendo mais enganar as nações, o Deus da paz esmagaria debaixo de seus pés ao diabo. A destruição completa dele então se dará no fim. Mas notem, à medida em que o Evangelho é revelado e a igreja poderosamente avança, nós começamos a entender o significado do milênio. O milênio, então, ele mostra para nós não algo literal, em termos de 1000 anos contadinhos, mas figurativamente de um longo período em que a igreja, sendo fortalecida, cumprindo o mandato de Jesus, fazendo discípulos de todas as nações, cumpriria o seu papel de conquistar o mundo para Cristo. O apóstolo João, o mesmo apóstolo que recebeu a visão do Apocalipse, nos diz que Satanás foi um assassino desde o princípio. Foi ele que inspirou Caim. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto, ou para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, era do diabo, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. 1 João capítulo 3. É interessante, irmãos, olhar para essa primeira, vamos dizer, primeira mensagem sobre Apocalipse 20, porque muitos brincam que o milênio diz respeito a 1000 anos de paz, pelo qual os cristãos gostam de brigar. Sempre estão disputando sobre o que seria o milênio. E é surpreendente, repito, que todas as principais correntes escatológicas, amilenistas, pré-milenistas ou pós-milenistas, tirem seus nomes de um termo que aparece apenas neste capítulo. E de fato é um capítulo difícil, é um livro notoriamente difícil, mas busquemos percorrê-lo de forma humilde e percebendo para onde o livro nos aponta, o que ele de fato quer nos falar. Então, como é que nós podemos considerar esta observação dos primeiros 3 versículos de Apocalipse 20? Como podemos considerar o milênio? Nós podemos considerar o milênio, os 1000 anos de amarração de Satanás, como uma representação simbólica da era da igreja, desde o Pentecostes até o retorno de Jesus, a sua segunda vinda. Vou repetir, o milênio, aqui se referindo aos 1000 anos de amarração de Satanás, ou seja, de aprisionamento do diabo, é uma representação simbólica do tempo novo inaugurado pelo Senhor, a era da igreja, desde o Pentecostes, quando o povo de Deus recebeu o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus sobre a terra, até a volta de Jesus. Os 1000 anos representam a plenitude e perfeição do reinado de Cristo, não literalmente 1000 vezes ao redor do sol da justiça, mas a plenitude e a perfeição do reinado de Cristo, conforme Provérbios nos diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Notem, a projeção não é da luz para a escuridão. Essa é a visão pessimista da história do povo de Deus. A projeção é das trevas para a luz. Satanás não tem mais o poder que tinha antes. O maior pecado que nós percebemos hoje, quando não enxergamos corretamente o fim dos tempos, é aquele que levou as próprias nações que antes abraçaram o cristianismo à apostasia, porque perderam a esperança. Sabe quando tudo começa? Quando o crente começa a questionar se de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação,
de todo aquele que nele crê. Se nós começamos a depositar a nossa confiança nos homens e esquecemos que, enquanto igreja, nós temos apenas um único Senhor. Observem que, à medida em que prosseguirmos, nós vamos ver mais, mas eu gostaria de parar por aqui, a fim de que nós tivéssemos apenas um tempo estudando o Apocalipse 20, não nos delongando em demasia, e assim pudéssemos aprender cada parte do seu ensino, fortalecendo a nossa missão enquanto igreja neste mundo. Eu quero lembrar aos irmãos mais uma vez, uma igreja que completa 120 anos, não pode negar os passos que o Senhor tem nos permitido dar no decorrer da história. Detalhes que nós não podemos esquecer, verdades preciosas que ainda somos chamados a viver e a pregar. Eu tenho dito, irmãos, e repito, é importante a compreensão de que o centro da vida e de fé do povo de Deus se encontra na adoração, e a partir da adoração, eu devo então sair daqui cheio do Espírito para servir ao Senhor com a minha vocação. Eu tenho que pensar a partir daqui, após adorar ao Senhor, mais uma vez receber as suas promessas, cantar a respeito da minha esperança, ouvir novamente que eu sou cidadão do reino dos céus, participar da sua mesa, que aponta para a celebração do grande dia da ceia, das bodas do Cordeiro, como sair e vencer com Cristo, conquistando o reino de trevas. Eu tenho a palavra, eu conheço a palavra, portanto eu devo testemunhar da palavra de Deus para um mundo caído. Se a nossa visão ela caminhar numa estrada contrária, nós vamos perder toda a esperança. Vamos acreditar que não há esperança para nós, tampouco para os nossos filhos, muito menos para os nossos vizinhos, colegas de escola, trabalho, vizinhança. Eu vou acreditar que não há esperança para o mundo. É algo incoerente, não bate com o que diz o Evangelho. Se Cristo é a verdadeira esperança, nós devemos abraçar esta verdade e por ela nós devemos viver. Isso é importante demais. Isso é seríssimo, porque existem os mandamentos claramente anunciados nas Escrituras, revelados nas Escrituras. E um deles me lembra que eu peco quando eu não cumpro a minha missão. Jesus deu um mandamento para mim e para vocês: façam discípulos de todas as nações. Por isso que as liturgias se encerram lembrando aquilo que facilmente nós esquecemos. Esse ano nós tivemos em nossa classe de catecúmeno 46 candidatos. 46, somados os daqui e alguns das nossas congregações. Nem todos foram examinados ontem, mas 22 candidatos foram examinados. Desses 22 candidatos, nós temos 18 aprovados, mais 6 que ainda não puderam ser examinados e serão examinados. Mais de 90% jovens e adolescentes. A igreja é contracultural. Ela vai na contramão da história. Como é possível uma igreja que não tem os atrativos do mundo atrair tantos jovens? Ninguém tem poder para fazer isso aqui. Nós não podemos esquecer quem é o Senhor da igreja e que nos manda pregar a verdade e cumprir o que diz a verdade. Nós não podemos esquecer quem é que acrescenta ao reino o número dos eleitos que vão sendo salvos. É importante que nós pensemos sobre estas coisas hoje aqui. É importante que nós aproveitemos esse tempo, meditemos, ouçamos a palavra com fé, louvemos a Deus
e pensemos como é que nós podemos nos somar em oração e também em ação, pois nós temos uma cidade para conquistar. Nós temos uma cidade para conquistar. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai de infinita bondade e misericórdia, louvamos ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é a verdade e o Senhor tem nos convidado a provar e ver isto. O quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem abençoado esta congregação, e nós, ó Senhor, então temos a responsabilidade de não somente agradecer e em resposta ao Senhor, entregar a nossa vida em verdadeira adoração, em espírito, mas também enxergar a grande comissão que o Senhor entregou para o seu povo, que a Tua igreja não somente se limita a esta congregação, mas que espalhada está sobre toda a face da terra. Senhor, levanta em nosso meio homens e mulheres que desejem viver suas vocações como um chamamento e missão, em seus serviços, por mais simples que sejam, pois diante do Senhor todos te glorificam, compreendendo como podem ser úteis no propósito que o Senhor nos confiou de segui-lo e de cumprir a nossa comissão, o nosso chamado de fazer discípulos de todas as nações. Livra-nos, Senhor, de sermos vergonha para o Teu Evangelho ou pedra de tropeço. E ajuda-nos, Senhor, a que todos aqueles que nos conhecem procurem entender porque nós vivemos neste mundo e sabemos que ainda as trevas estão em nosso meio, nos corações caídos, mas temos esperança. Temos vida eterna, temos uma boa palavra que deve ser testemunhada e anunciada para o mundo. Dá-nos, ó Senhor, a compreensão de que nós temos uma cidade para conquistar, um estado para conquistar, não para nós, mas para Cristo. E que a nossa responsabilidade a partir deste pregador é que todos nós sejamos tocados pelo poder do Teu Espírito e atendamos a esta que é a grande missão da igreja, depois que sai deste santuário, depois de adorar ao Senhor em Tua casa de adoração, ela deve servir. Abençoa-nos, Senhor, e aplica as Tuas verdades reveladas ao nosso coração. Educa os nossos filhos, Senhor, no caminho da fé, para que eles cresçam cheios de fé e de esperança na volta de Jesus, trabalhando para isso e esperando ansiosamente pelo retorno do Rei. Em nome de Jesus oramos. Amém.